Pode começar, João. Então vamos serenar os nossos pensamentos, compassar nossa respiração e elevando o nosso coração, buscando nosso Divino Mestre, nosso guia, nosso modelo, nosso farol, que ilumina por caminhos seguros a nossa caminhada, a nossa jornada. Vemos aqui, amado Mestre, rogar o seu amor, o seu amparo, o seu zelo, para que o Senhor nos conduza por caminhos seguros, que o Senhor nos leve em seus braços amorosos, para o aprendizado que nos fortalece, para os ensinamentos que nos tornam pessoas melhores, mais seguras, mais conscientes. Querido Jesus, nós agradecemos a oportunidade, a bênção desse estudo, de poder estarmos aqui, emanados em Teu nome, que os ensinamentos desta noite encontrem em nossos corações o, o alento necessário para nos dar bom ânimo, para nos dar coragem, fé, esperança por dias melhores, paciência para com as nossas fraquezas, para com as nossas mazelas, as quais ainda nos pegamos caindo, mas que o Senhor, com seu amor infinito, nos ajuda a levantar, a sacudir a poeira e a seguir adiante, Senhor. Mesmo que a passos lentos, que possamos sempre seguir adiante. Que a sua luz se faça sempre presente em nossas vidas, abençoando a cada um de nós, aos nossos lares, nossos trabalhos, familiares e amigos. Amado Mestre, abençoe os nossos irmãos que não puderam estar aqui conosco esta noite. E abençoe a cada um de nós. Agradecemos os nossos benfeitores que dirigem esse estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Pode começar, Joana, por favor. É o 27, né, Pepita? Só para Capítulo confirmar. 27. Isso. Negócios. E ele lhes disse: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Lucas, capítulo 2, versículo 49. O homem do mundo está sempre preocupado pelos negócios referentes aos seus interesses efêmeros. Alguns passam a existência inteira observando a cotação das bolsas. Absorvem-se outros no estudo dos mercados. Os países têm negócios internos e externos. Nos serviços que lhes dizem respeito, utilizam-se maravilhosas atividades da inteligência. Entretanto, apesar da sua feição respeitável, quando legítimas, todos esses movimentos são precários e transitórios. As bolsas mais fortes sofreram crises. O comércio do mundo é versátil e, por vezes, ingrato. São muito raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Frequentemente, lembram-se disso muito tarde, quando o corpo permanece a morrer. Só então quebram o esquecimento fatal. No entanto, a criatura humana deveria entender na iluminação de si mesma o melhor negócio da terra, porquanto semelhante operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Deus permitiu as transações no planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões de troca. Deixou que se processassem os negócios terrenos de modo a ensinar-nos por meio deles qual o maior de todos. Eis porque o mestre nos fala claramente nas anotações de Lucas. Não sabias que me convém tratar dos negócios de meu pai? O que eu entendi aqui é que ele faz, o capítulo passa por um pouco de crítica ao homem que está sempre preocupado com os negócios mundanos, que são interesses efêmeros.
né? Aquela pessoa que está sempre preocupada com estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, entender o mercado, esses negócios, né, que ele coloca aqui internos, que os países, dos negócios dos países, que muitas vezes dedicam muito da inteligência e muito do esforço intelectual para esses negócios de mercado e de bolsa. Só que isso tudo são negócios, embora sejam, né, muitas vezes eles são legítimos, mas são precários e transitórios, né? Não é isso que a gente vai levar. Todo esse estudo que a gente faz dos mercados não é isso que a gente vai carregar, né? E que muitas vezes a gente se dá conta disso, do tempo que a gente gasta com esses negócios, quando a gente quando a gente morre, né? Quando a gente está perto da hora da morte. Aí é que a gente se dá conta de quanto tempo a gente, de repente, perdeu nisso tudo, né? E a gente deveria entender ao longo da vida que a iluminação que a criatura humana deveria entender na iluminação de si mesma o melhor negócio da Terra, que eu entendi assim, meio como a gente entender, tentar estudar, se debruçar um pouco mais sobre os nossos, o interior, o que realmente importa, né? Não e Deus permitiu que a gente fizesse esses negócios na Terra, existissem os negócios, as transações, comércio, para a gente poder aprender e aperfeiçoar a fraternidade, utilizar esses negócios terrenos como meio de processar os negócios mais elevados, vamos colocar assim, né? Eu entendi mais ou menos isso. O meio deles, maior de todos. Eis que, porque o mestre nos fala claramente nas anotações de Lucas, não sabias que me convém tratar os negócios do meu pai. Eu acho que Deus permitiu que a gente tivesse todas essas oportunidades de negócio na Terra, para a gente exercitar aquilo que a gente poderia levar, né, dessa vida. Foi mais ou menos isso que eu entendi. É isso mesmo, Joana. Na realidade, como ele disse no texto, todos os nossos negócios, quando legítimos, eles são, digamos assim, saudáveis e podem ser instrumentos também de crescimento. O problema é quando nos focamos exclusivamente nos negócios transitórios e nos esquecemos do maior negócio que seria o nosso, porque quando nós vimos para a Terra, nós vimos com propósito. E esse propósito é o propósito da iluminação, está entrando um negócio aqui na minha tela, na nossa iluminação e o nosso crescimento espiritual. Então, se nós não temos tempo, como você disse, para nos autoavaliar, para estabelecermos essa conexão com o divino, quando nos aproximamos não só na hora da morte, mas na hora das dificuldades maiores, naquelas horas em que nós passamos por processos de aferição de valores, nesse momento, aí a pessoa assim, tenta ter fé. A fé não é uma coisa que se constrói instantaneamente. As pessoas acham, quando estiver com problema, aí eu rezo. Mas aí a sua reza, a não ser que você consiga, mas normalmente a pessoa, numa hora dessas, não tem a força, não tem o hábito da busca de Deus. Então, essa conexão com o divino é fundamental. Não importa em que religião a pessoa se encontre, ela pode se sentir bem dentro digamos assim, do segmento católico ou presbiteriano ou muçulmano, ou não importa, mas a busca, né, esse contato da criatura com o Criador é fundamental, porque senão a gente não nutre a alma. Porque a gente cuida atualmente, todo mundo vou para uma nutricionista, vai fazer academia, saudável academia, a nutrição também é saudável, mas a gente foca só no físico, vamos malhar, vamos fazer nutrição, não sei o que, e você esquece que tem uma alma para nutrir. E essa alma só se nutre nessa troca, nessa permuta com os elementos sublimados que promanam do Criador.
através de 1000 formas, né? Esse contato com o Criador, você pode promovê-lo através de 1000 formas, através de um trabalho em que você se prontifica a auxiliar outras criaturas, você vendo na criatura seu irmão, e você faz, no trabalho da oração, no trabalho do encontro com a natureza e daquela meditação natural que você vai... Mas é fundamental, porque quando nos distanciamos do Criador, nosso coração fica estéril. E com o coração estéril, nós nos tornamos pessoas extremamente ansiosas, inquietas, né, desassossegadas, irritáveis e mais vulneráveis a tudo, mais vulneráveis não só à enfermidade física, mas vulneráveis também aos destemperos emocionais e aos desequilíbrios, digamos assim, de ordem psicológica, mental. E por isso que nós estamos numa era em que temos uma tecnologia avançadíssima, não é? A humanidade nunca teve tantos recursos, desde a área da tecnologia, da própria medicina, de tudo, não é? E nunca vimos crise tão assoladora de depressões coletivas. Tantas e tantas criaturas deprimidas, quer dizer, a pessoa tem tudo na vida e é deprimida. O que falta a essa criatura? A consciência de que ela é um ser divino, de que Deus, digamos assim, a ama, que ela tem uma meta, que as coisas não se acabam, enfim. Essa consciência, quando nos falta, a vida perde o sentido, aí fica aquele nonsense da vida, né? Aquela falta de sentido para a vida. E isso leva as pessoas à depressão, ou à busca de emoções fortes através de outros subterfúgios, como substâncias, né? Drogas, etc. e tal, álcool. Se a gente vê a juventude hoje, eu tenho filhos, eu tenho sobrinhos, eu digo, gente, mas esse povo bebe demais. Eu não me lembro da minha juventude de ver assim, a gente ia às vezes para bailes, até o pessoal fazia um negócio chamado Cuba Libre. Eu não bebia, mas o pessoal assim bebia, mas era assim, era uma coisa, não era você ir, todo mundo ir para bar, não tinha aquela coisa assim de vamos para bar para tomar. Aí as pessoas hoje só marcam encontro para ir para bar. Alguma coisa contra o bar? Não, mas se o bar for uma coisa obrigatória, quer dizer, se eu não for para o bar, eu vou ficar frustrada, tem alguma coisa errada. Quer dizer, eu não me basto, eu preciso estar atordoado por falsas alegrias, né? Porque aí o pessoal se reúne, aí bebe um pouco a mais, aí fica aquela alegria que não é uma alegria, porque ele precisou calibrar-se com uma dose de álcool a mais para poder ficar eufórico. Então, não é uma alegria. Aí, quando baixar aquele nível, aí a pessoa fica entediada, deprimida, enfim. Então, esse buscar os negócios do meu pai é esse nosso encontro com o Criador. Aí, por isso que eu diz assim, eu fico sem graça de orar. Gente, oração não tem fórmula. Jesus ensinou o Pai Nosso. Mas qualquer conversa, como diz a Verônica colocou uma página do Richard Simonetti, em que ele vai dizer que, às vezes, um ai Jesus, né, com tanta força, com tanta fé, vale mais do que horas de oração, aquela que vai só blá, 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 né? Então, uma fala, né? Senhor, me socorre, Senhor, eu preciso de ti, me ajuda, né? Gente, tem um poder que vocês não queiram saber, né? E segundo André Luiz, que a gente já viu isso nos capítulos anteriores, a crença em Deus dinamiza as nossas energias, nos torna, digamos assim, a gente não percebe, mas o simples fato de você acreditar em Deus e de buscar, e fazer essa busca, mesmo que esporadicamente, já há uma dinamização das suas potencialidades psíquicas. Olha, isso é muito importante, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Vivian, eu estou vendo que você está fazendo assim. Só quer uma colocação? Estou concordando, Concordando? concordei com tudo. Não quer colocar nada? Eu acho que você falou muito bem.
Não. Isabela, com essa carinha assim. Andréia, alguma colocação? E Jefferson? Não, tá tranquilo, foi corretíssimo. Ah, então. Gente, é porque a mãe do Jefferson disse que ele precisava vir para o nosso grupo, que ele precisava procurar Jesus. Olha só a responsabilidade que esse Foi a povo. minha. Foi a minha, não foi a Foi a minha dele, não. A madrinha, sua. foi a minha É, madrinha. então, precisava procurar Jesus, olha. Mas isso é muita responsabilidade, você mandar ele para o nosso grupo ali procurar Jesus, né, Andréia? Aí eu trouxe mais uma ainda também. Tá vendo? Então, agora nós vamos para o capítulo 26 de Nosso Lar. Camila, quer começar a leitura? Posso começar. Capítulo 26. Novas perspectivas. Ponderando as sugestões carinhosas e sábias da mãe de Lísias, acompanhei Rafael, convicto de que iria, não às visitas de observações, mas ao aprendizado e serviço útil. Anotava, surpreso, os magníficos aspectos da nova região, rumo ao local onde me aguardava o ministro Genésio. Contudo, seguia Rafael, em silêncio, estranho agora ao prazer das muitas indagações. Em compensação, experimentava novo gênero de atividade mental. Dava-me toda a oração, pedindo a Jesus que me auxiliasse nos caminhos novos, a fim de que não me faltasse trabalho e forças para realizá-lo. Antigamente, avesso às manifestações da prece, agora utilizava como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço. O próprio Rafael, de que quando em vez lançava-me Quando em curioso vez. olhar, como se não devesse esperar tal atitude de minha parte. Deixou-nos no aerobus, à frente de espaçoso edifício. Descemos calados. Em poucos minutos, achava-me diante do respeitável Genésio, um velhinho simpático, cujo semblante revelava, entretanto, singular energia. Rafael apresentou... Posso continuar? Pode. Rafael apresentou-me fraternalmente. Ah, sim, disse o generoso ministro. É o nosso irmão André? Pedi para servi-lo, respondi. Tenho notificação de Laura, referente à sua vinda. Fique à vontade. Nesse interim, o companheiro aproximou-se respeitosamente e despediu-se, abraçando-me em seguida. Rafael era esperado com urgência no setor de tarefas a seu cargo. Fixando em mim os olhos muito lúcidos, Genésio começou a dizer: Clarencio falou-me a seu respeito, com interesse. Quase sempre recebemos pessoal do Ministério do Auxílio, em visita de observações que, na sua maior parte, redundam em estágios de serviço. Compreendi a sutil alusão e obtemperei. Este é o meu maior desejo. Tenho mesmo suplicado às forças divinas que me ajudassem o espírito frágil, permitindo seja convertida a minha permanência nesse ministério em estação de aprendizado. Vamos dar uma paradinha? Vamos. Então aqui o André Luiz, ele vai conhecer uma nova região, né? E aí o Rafael leva ele até o local e chegando lá, ele encontra Genésio, que é um ministro, que vai conversar, vai apresentar para ele ali o local. Aqui ele fala que ele queria procurar um trabalho, né? Então eu grifei a parte que ele fala que antigamente, a ver suas manifestações da prece, agora utilizava como valioso ponto de referência sentimental os propósitos de serviço. Então ele fala também da importância da prece, que era uma coisa que ele não tinha quando Encarnado. ele é encarnado. E aí, agora ele começa a falar da importância da prece. E aí ele chega, o ministro Genésio já conhecia, né? A Laura já tinha feito a apresentação, digamos assim. Clarencio também tinha falado a respeito dele, do interesse. Mentira, desculpa. Clarencio falou para André Luiz do Genésio com interesse. E aí ele fala
que ele, na verdade, que André Luiz vai ali para observar, né? Na verdade, ele não vai para trabalhar de fato, mas ele vai para fazer uma observação, para ver como é que é o funcionamento. Mas ele já chega ali querendo arrumar realmente um trabalho. E aí ele fala: este é o meu maior desejo, tenho mesmo suplicado às forças divinas que me ajudassem o espírito frágil, permitindo seja convertida a minha permanência nesse ministério em estação de aprendizado. Então, ele não quer só uma experiência, mas ele quer, de fato, aprender alguma coisa. É porque a gente não pode esquecer que antes dele sair, Dona Laura vai conversar com ele e o orienta, dizendo que, olha, você recebeu o convite para observar, conhecer e tudo mais, mas de preferência, não fique apenas na observação. Agarre-se à primeira oportunidade de serviço. E aí, quando ele chega para falar com o Genésio, o ministro Genésio, ele já vem com uma outra ideia, porque quando ele se apresentou ao ministro Clarencio, quando fez a primeira solicitação pedindo esse estágio, ele, na realidade, ainda queria um trabalho de médico, porque ele tinha sido aqui na Terra um grande médico conhecido, pesquisador, renomado, e aí ele, na realidade, gostaria de continuar em nosso lar nas funções de médico. Só que aí vocês lembram que tinha aquela senhorinha que estava procurando serviço, mas que não trabalhava, nada servia, nada prestava, e aí, diante daquela, digamos assim, de observar aquela cena, ele já muda, mas ele muda mais que de boca, ainda não devidamente, digamos assim, refletindo nessa atitude mais de humildade, de perceber que, olha, na espiritualidade, o trabalho não é avaliado pela categoria ou pela função, mas pela maneira como é realizado. Então, desse ponto de vista, qualquer trabalho feito com amor e dedicação, ele vai ser qualificado tanto do médico quanto do serviçal. É diferente dessa ótica que nós temos de privilegiar, digamos assim, as funções que mais se destacam, de uma certa maneira. E aí é bem interessante que, quando ele chega com essa disposição e ele é sincero, o médico chega a perguntar: é você mesmo o tal médico? Quer dizer, é você? Não, sou eu mesmo, ou seja, porque a postura dele já havia mudado, ele já vinha com um novo propósito. E ele reforça isso, dizendo: olha, a maioria das pessoas que vem aqui no estágio de estudo e observação, esse estágio acaba se transformando num estágio de trabalho, ou seja, já dá uma dica para que ele não perca tempo. E agora, ele mais assim atencioso, ele começa a pegar essas sugestões, essas dicas e aproveitá-las realmente, né? Alguém aqui não tem muito assim a colocar, mas alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito desse trecho? Não? Então, vou pedir a Vivian para dar uma continuada. Genésio parecia comovido com as minhas palavras, e, valendo-me das inspirações que me inclinavam à humildade, roguei de olhos úmidos: Senhor ministro, compreendo agora que minha passagem pelo Ministério do Auxílio se verificou por efeito da graça misericordiosa do Altíssimo, talvez devido à constante intercessão de minha devotada e santa mãe. Noto, porém, que somente venho recebendo benefícios, sem nada produzir de útil. Certo, meu lugar é aqui, nas atividades regeneradoras. Se possível, faça por obséquio, seja transformada a concessão de visitar em possibilidade de servir. Compreendo hoje mais que nunca a necessidade de regenerar meus próprios valores. Perdi muito tempo na vaidade inútil. Fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Satisfeito, notava ele no fundo do meu coração a sinceridade viva. Quando eu recorrer ao ministro Clarencio, não estava ainda bastante consciente do que pedia. Queria serviço, mas talvez não desejasse servir.
Não entendia o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. No fundo, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então, um médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do egoísmo em que vivia encarcerado nas opiniões próprias. No entanto, agora, diante do que vira e ouvira, compreendendo a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação, punha nos lábios quanto possuía de melhor. Era sincero, enfim. Não me preocupava o gênero da tarefa. Procurava o conteúdo sublime do espírito de serviço. O velhinho fitou-me surpreendido e perguntou: é mesmo você o ex-médico? Sim, murmurei acanhado. Silencioso, como quem encontrava resoluções imprevistas, Genésio acrescentou: louvo seus propósitos e peço igualmente ao Senhor o conserve nessa posição digna. E como que preocupada em levantar-me o ânimo e acender-me no espírito novas esperanças, acentuou: quando o discípulo está preparado, o Pai envia o instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. O meu amigo tem recebido enormes recursos da providência. Está bem disposto à colaboração. Compreende a responsabilidade e aceita o dever. Tal atitude é sumamente favorável à concretização dos seus desejos. Nos círculos carnais, costumamos felicitar um homem quando ele atinge prosperidade financeira ou excelente figuração externa. Entretanto, aqui a situação é diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera. Vamos parar, Vivian? Vamos, espera aí. Então, aqui, na verdade, ele chega lá, né, ele está com o Genésio, e aí ele começa a relatar, né, na verdade, que ele vinha recebendo muitos benefícios, e que por isso ele queria, já que ele era tão privilegiado, já que ele era tão nesse sentido, né, de receber as coisas, ele se sentia, acho que naquele momento ele começou a se sentir meio que na obrigação de devolver aquilo que ele recebia, que ele já tinha um entendimento maior, que da mesma forma que aquilo acontecia para ele, ele tinha que retribuir de alguma forma. E aí ele fala, se possível, faça por obséquio, seja transformada a concessão de visitar em possibilidade de servir. E aí ele fala que compreendo hoje mais do que nunca a necessidade de regenerar meus próprios valores, porque ele tinha perdido muito tempo da vida dele, ele fala, fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Eu acho que nesse momento ele entendeu o valor do trabalho, seja ele qual fosse, e que não naquele momento de ficar se vangloriando do cargo que ele tinha, que ele era médico, e que ele entendia que servir seria uma forma de recuperar isso, que ele tinha essa postura, e também de retribuir o que ele recebia. Tanto é que ele fala, queria serviço, mas talvez não desejasse servir naquele primeiro momento, quando ele chega para pedir a Clarence, acho que quando aquela senhora também estava lá, e ele não tinha esse entendimento. E aí ele fala, no fundo era o desejo de continuar sem o que tinha, sendo que ele queria ser o que ele já era até naquele momento. Ele fala, no fundo era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então, um médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do egoísmo em que vivia encarcerado das minhas próprias opiniões, né? Porque no primeiro momento ele se dispõe a trabalhar, mas como ele era médico, ele acha que aquilo ele poderia fazer ali. E aí, como ele, à medida que ele vai entendendo, que ele vai ouvindo os conselhos da dona Laura, ele entende que não necessariamente dessa forma ele vai ser útil, não precisa ser médico para ser útil, não precisa ser médico para trabalhar, qualquer que fosse o trabalho, tinha seu valor e seu mérito, independente do cargo que ele assumisse. E aí ele transparece muito isso, no sentido de que ele tinha esse entendimento naquele momento. E o Genésio percebe, porque ele fala, era sincero, enfim, não me preocupava o gênero da tarefa, procurava o conteúdo sublime do espírito de servir. Eu acho que a gente até se confunde um pouco, eu acho que
a gente quanto encarnado, né? A gente fica muito preocupado, às vezes, com coisas É. que não precisa, e servir de fato, a gente acaba se arrastando. E aí eu acho que tem uma parte muito importante aqui que ele fala: quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor, o mesmo que se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço sempre aparece. Também tem muito isso. Às vezes a gente fica com ímpeto de trabalhar, de servir, de se engajar, mas de fato a gente não está sinceramente disposto a isso. E quando a gente se abre, se propõe de fato a fazer parte disso, tudo vai se encaminhando, tudo vai correndo, né? E aí ele fala que disposto à colaboração em relação ao André, que ele compreende a responsabilidade e ele aceita o dever de fazer aquilo. Acho que mais ou menos isso, essa parte fala. Mas eu acho que muito em relação a isso, a de você se dispor a trabalhar. Aqui, quando essa parte que você falou, tal atitude é sumamente favorável, ou seja, você, quando está disposto à colaboração e quando compreendemos a nossa responsabilidade e aceitamos o nosso dever, porque nem sempre o nosso dever é aquele dever que a gente gostaria de ter. Às vezes a gente tem um dever que é o que a gente precisa e fica sonhando em ter a tarefa que o outro tem, o emprego que o outro tem, a responsabilidade, ou seja, a gente sonha com aquilo que não está. Se não está em nossas mãos, é porque ou não é próprio para nós naquele momento, ou não está no momento, ou a nossa necessidade é outra, porque as nossas tarefas, o nosso trabalho tem a ver com a nossa necessidade de aprimoramento e de crescimento, e com o nosso compromisso com determinada função. Às vezes a gente esquece isso, que você vem muitas vezes para reparar uma tarefa mal realizada em outra época. Então, ele diz, se você está disposto à colaboração e compreende a responsabilidade e aceita o dever, essa atitude é extremamente favorável à concretização dos desejos. Ou seja, você está pronto, está no caminho para receber essa coisa. Aí ele vai dizer que nos círculos carnais, a gente tem o hábito de felicitar um homem quando ele atinge prosperidade financeira ou excelente figuração externa. Ou seja, fulano está muito bem, né, socialmente, politicamente. Entretanto, aqui, ou seja, na espiritualidade, a situação é diferente. Estima-se a compreensão, o que vale lá, compreensão, o esforço próprio e a humildade sincera, que é uma coisa que muitas vezes nos falta. Muitas vezes a gente diz assim, eu sou muito humilde, e na realidade de humildade não tem nada, nada. Ou às vezes a pessoa confunde que fulano é muito humilde porque ele é pobre, que também não tem nada a ver. A pessoa pode ser pobre e extremamente orgulhosa, e pode ser extremamente rico e ter uma atitude humilde, extremamente simples, né? Então, é por aí. Aí a gente vai vendo assim os novos parâmetros, né? Que tem a ver com aquela página inicial, quando a gente fala de negócios, do que realmente importa em termos de negócios, né? Alguém gostaria de fazer algum adendo, Tuane, alguma colocação? Não? Camila? Eu queria falar que, na verdade, sim, eu só achei muito interessante nessa parte, porque ele realmente entendeu o propósito, né? Então, ele se transformou. Então, ele mudou totalmente daquela outra pessoa que tinha ido com certa arrogância pedir um trabalho. Então, acho que isso que ficou, e teve vários trechos aqui que eu grifei, que eu coloquei um asterisco, que foram muito, muito bons, assim. Essa parte dele falar que ele queria serviço, mas que não desejasse servir, enfim, vários que a Vivian comentou. Uma vez, durante um período, nós tínhamos um amigo na Federação Espírita Brasileira e ele tinha a tarefa, né? Ele tinha uma parte de atendimento a pessoas com 1000 problemas que iam procurá-lo, etc. e tal. E aí nós, na época, trabalhávamos na Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro e nós tínhamos um gerente, era meu chefe direto.
e ele tinha recebido a situação, a empresa estava mudando, estava passando por processos difíceis, e ele tinha recebido uma proposta para voltar para a Venezuela, que ele já tinha trabalhado. Naquela época, a Venezuela não é o caos que é hoje, estava numa época de prosperidade, ele tinha recebido, mas ele estava assim, na dúvida de ir, família, etc. e tal. E aí a gente, naquela coisa toda, falou assim, vamos conversar com o seu Arthur para ver se ele te ajuda. Ele chegou lá, aí esse nosso amigo virou para ele e falou assim, olha, a espiritualidade, os amigos que estão aqui estão me dizendo que você não terá problema de trabalho em lugar nenhum. Esse senhor, ele era engenheiro, era português, era de uma inteligência impressionante, de uma capacidade de trabalho. Sabe aquelas pessoas assim, meu nome é trabalho? Ele trabalhava horas e horas a fio, era impressionante a capacidade dele de dedicação, assim, de produção, era aquela pessoa extremamente produtiva. E aí a gente estranhou ele também, quando ele falou assim, olha, os espíritos que estão aqui estão me dizendo que para qualquer lugar que você for, você não terá problema com o trabalho, porque isso já é uma conquista adquirida sua. Gente, já pensou isso? Quer dizer, você já é alguém tão voltado ao trabalho que nunca faltará trabalho para você, não importa onde você vá. Quer dizer, olha que coisa, né? Porque a gente não disse para ele, olha, vá que vai ser negócio, vai ser bom, não vai ser bom. Ele disse simplesmente, olha, em qualquer lugar que você for, você terá trabalho. Porque isso já é ou seja, é um direito dele, ele tinha direito ao trabalho. Porque às vezes a gente passa uma série de encarnações ociosas. Tem gente que gosta assim, eu vi vidas passadas minhas, eu fui a marquesa tal, fui a condessa, fui a baronesa. Gente, tem nada pior, com raras exceções, do que ter sido nobre. Porque a nobreza era ócio puro, era vaidade, futilidade e ócio puro, com raríssimas exceções. Então, a gente quer encher a boca para dizer, não, porque eu fui a baronesa, tal, fui a condessa, não sei das quantas, fui, sabe, ócio puro. Então, seria melhor dizer assim, olha, eu fui escravo, trabalhei para caramba, aprendi a trabalhar, sabe, não sei mais ficar de preguiça. Agora, a gente reencarnar ainda com essa síndrome de nobreza falida é que é terrível, porque são pessoas ainda não, digamos assim, adestradas ao trabalho. As pessoas tinham escravo para tudo, para pentear o cabelo, olha, imagina, pentear o cabelo, colocar a roupa, tirar a roupa. Gente, olha quanta falta de bom senso e quanto ócio para a pessoa, não é? E a gente valorizava, essas pessoas eram endeusadas, né? Era um caos, né? Certamente era um caos. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Não? João, tu quer ler um pouquinho? Eu, identificando-me a ansiedade, concluiu: é possível obter ocupações justas. Por enquanto, porém, é preferível que visite, observe, examine. E logo, ligando-se ao gabinete próximo, falou em voz alta: solicito a presença de Tobias antes que se dirija às câmaras de retificação. Não se passaram muitos minutos e assomou à porta um senhor de maneiras desembaraçadas. Tobias, explicou Genésio atencioso, aqui tem um amigo que vem do Ministério do Auxílio em tarefa de observação. Creio de muito proveito para ele o contato com as atividades das câmaras retificadoras. Estendi-lhe a mão, enquanto o desconhecido correspondeu, afirmando gentil: às suas ordens. Conduza-o, prosseguiu o ministro, evidenciando grande bondade. André precisa integrar-se no conhecimento mais íntimo de nossas tarefas. Faculte-lhe toda oportunidade de que possamos dispor. Prontificou-se Tobias, revelando a maior boa vontade. Estou de caminho, acrescentou ele, bem-humorado, se deseja acompanhar-me. Perfeitamente, respondi satisfeito. O ministro Genésio abraçou-me comovido com palavras de animação. Segui Tobias resolutamente. Atravessamos largos quarteirões, onde numerosos edifícios
me pareceram colmeias de serviço intenso. Percebendo-me a silenciosa indagação, o novo amigo esclareceu. Temos aqui as grandes fábricas de nosso lar. A preparação de sucos, de tecidos e artefatos em geral dá trabalho a mais de 100.000 criaturas que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Daí a momentos, penetramos no edifício de aspecto nobre. Servidores numerosos iam e vinham. Depois de extensos corredores, deparou-se-nos vastíssima escadaria que comunicava os pavimentos inferiores. Desçamos, disse Tobias em tom grave. E, notando minha estranheza, explicou solícito. As câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes nem a atmosfera de cima nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Ele continua, né? Ele chama aqui, né, o Tobias para acompanhar André, né, para um novo trabalho, né? Novo trabalho, assim, né? Eu acho interessante essa preocupação. Antes de o André iniciar qualquer trabalho, assim, né, propriamente dito, né? Vamos dizer, colocar a mão na massa, eles têm essa preocupação, né? Em que ele conheça, né? Em que ele observe, em que ele examine, né? Isso propiciando para ele uma maior interação, né, dos trabalhos que são feitos ali, um maior conhecimento, né? Um maior estudo de caso ali, né? Para que ele venha depois a contribuir com mais propriedade, né? Com mais correção, e aliado, né? A propensão dele ali de ajudar, seja no que for, né? Então, assim, ele aberto, né? De coração aberto para servir, né? Seja onde for, a tarefa que for, e já com esse conhecimento prévio, né? Onde ele ali com seu espírito, né? Seu espírito estudioso ali né? Já que ele já traz essas bagagens, né? Ele, né? Observando, examinando, visitando, eu acho que ele vai com isso servir muito melhor, né? Com mais qualidade, né? E, né? Ele, né? Solicita que Tobias o acompanhe, né? Diz que ele vem do Ministério do Auxílio, em tarefa de observação, né? Aí ele indica ele, né? Que ele né, crê que ele terá muito proveito, né? Com o contato com as atividades das câmaras edificadoras. E o Tobias, né? Muito gentilmente o conduz até lá, né? E aí ele fala aqui, né? Que eles atravessam largos quarteirões, onde numerosos edifícios, me parece, colmeias de serviço intenso, né? Porque que ele se refere às colmeias, né? Porque as abelhas, elas são extremamente operosas, trabalham em harmonia, né? Elas trabalham assim, como se, não quero dizer mecanicamente, né? Mas elas trabalham harmonicamente, né? Elas operam ali de uma forma simultânea, né? Com o mesmo propósito, né? E ele fala ali que, né? E achei interessante que, né? Que ele fala das fábricas, né? Que ali, né? Tem essa preparação de sucos, tecidos e artefatos em geral, né? A gente pensa assim, né? Né? Como se nós nos remetemos aqui na Terra, né? Eles já estão desencarnados, mas, né? Mas eles ainda têm lá, por ser uma colônia muito, né? Já ainda próxima daqui uma colônia de transição, né? Ligado muito ao umbral. Eles têm essa preparação de sucos, tecidos, artefatos, né? Que a gente pode pensar assim, mas são coisas ainda muito materializadas, muito ainda daqui da Terra, mas não, mas ele diz que lá olha, que dá trabalho a mais de 100.000 criaturas e que nesse trabalho elas se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Então, que é um trabalho de suma importância em que esses trabalhadores ali contribuem, né? Porque são espíritos ainda que necessitam desses itens, desses alimentos. Então, assim, no trabalho você se regenera, né? Porque você está servindo, você está sendo útil,
né, para alguém, você está contribuindo para um bem geral, ainda eleva, né, se ilumina ao mesmo tempo. E ele, né, interessante que também, né, que eles atravessam, né, extensos corredores, e ele se depara-se com essa vastíssima escadaria, mas que desce, né, que essa escadaria desce, e que lá fica as câmaras de retificação, né, que já estão mais próximas, né, fazem vizinhanças com o umbral, e que ali ficam irmãos nossos que saem, né, que são resgatados ali do umbral, com condições já de ingressar na colônia, mas que não têm ainda, né, condições né, de frequentar o clima da colônia, né, o clima ali, aquilo ainda parece que, né, num sentido inverso, os perturbam, né, a luz os perturba, às vezes ali as emanações que ali, né, se encontram na colônia, aquilo ainda traz perturbações para eles, pelas condições ainda, né, de perturbação em que eles se encontram. Acho que é basicamente, né, Pepita, se quiser completar aí. Eu fico imaginando, né? Nosso lar, naquela época, já tinha mais, acho que ele chega a mencionar que ele tinha mais ou menos 1 milhão de habitantes naquela época, mas como as cidades aqui também crescem, lá também a colônia, né, ela vai se desenvolvendo, mas aí a gente fica imaginando 100 mil pessoas trabalhando nessas fábricas, e ele coloca o trabalho como necessidade básica para alguém crescer e iluminar-se. Sem trabalho, ou seja, vou só estudar, mas estudo sem trabalho vai ficar capenga, não é? Então, ele acha que o trabalho, quando você trabalha, é um instrumento para alguém se purificar, para alguém crescer, para alguém se espiritualizar mais. E aí ele vai, as câmaras de retificação é como se ficassem em subsolos, exatamente porque aqueles enfermos ainda, como ele disse aqui, não suportariam a luz solar. A gente vê que o próprio André Luiz, quando ele sai lá do hospital e começa a ver o parque, fica maravilhado, porque dentro do hospital ele não tinha essa visão, esse panorama para poder assim sentir, né, a natureza, a luz e tudo mais, né? Então a gente vê agora, tem uma coisa, aqui eles produzem tecidos. Nós sabemos que um espírito de uma certa condição, ele mentaliza e ele pode criar seu próprio vestuário. Mas os espíritos ainda não evoluídos, que necessitem receber vestimenta, que necessitem, né? Você tem os hospitais, você tem, como ele disse assim, alvos, lençóis, etc. e tal. Então, você tem toda uma hotelaria para atender a esses necessitados que ainda não têm a capacidade de produzir seu próprio vestuário, né? Então, é o que a dona Laura disse, olha, na colônia não falta o básico para ninguém, ou seja, o alimento essencial, a vestimenta essencial, porém, aqueles que trabalham mais têm direito a escolher a sua própria, né, o seu próprio vestuário, a sua alimentação, enfim. Então, aí a gente vai vendo a lei do merecimento. Nós aqui temos aqui na Terra, temos a lei do apadrinhamento, temos aquela coisa da influência, aí a gente vai lá e pede pelo filho, pede pelo sobrinho, pede, né, a gente quer uma atenção especial, não é? E aí a gente vai vendo que na espiritualidade a gente precisa ter o merecimento, seja em que área for. Então, se a gente puder, enquanto está aqui na Terra, trabalhar, né, para termos direito, né? Claro que se a nossa mãe, como o caso do André Luiz, veja bem, ela intercedia por ele, ela pedia por ele, mas ela não pôde tirá-lo do umbral até que ele estivesse em condições de ser retirado. Então, a gente tem que ver que a intercessão sempre vai nos auxiliar, sempre, mas a gente precisa oferecer o mínimo de nosso esforço, de nossa parte,
oferecer as condições para poder receber a intercessão. Então, que a gente possa perceber que é sempre melhor trabalhar do que observar, ser útil do que esperar que alguém... É por isso que tem a oração de São Francisco de Assis, extremamente sábia. É melhor dar do que receber. É melhor trabalhar do que ser mero espectador. Embora a gente hoje ache que, pô, fulano é que está bem, não faz nada, está só de fiscal, etc. e tal. A gente esquece que, olha, vamos trabalhar, botar a mão na massa. Vamos fazer aquela vez assim, não vou trabalhar, já estou na hora extra. Todo trabalho com sacrifício, a gente sabe que para a espiritualidade tem uma qualificação a mais, né? Tudo que é realizado com sacrifício é visto, o bônus hora é dobrado ou triplicado, dependendo da condição de sacrifício de cada um. Então, tudo aquilo que a gente possa fazer, que redunde em sacrifício para nós, em renúncia, só vai nos trazer mais benefício, né? Alguém gostaria de tecer algum comentário sobre o capítulo? Jefferson, alguma dúvida, alguma coisa que você queira colocar? Não, no momento não, obrigado. E a Carol tem alguma dúvida? Não, eu consegui compreender bem. Tá bom, Carol. E vocês aí, meninas, Isabela, Não, tá tudo bem, Pepita. tudo bem? Joana, Tudo certo, tudo bem. numa dúvida? E Camila? Camila faz as anotações, alguma dúvida, Camila? Alguma coisa para colocar? Não, tudo certinho. Certinho, Vivian? Eu acho que é isso que você falou mesmo, Pepito. Eu acho que a gente tem que estar disposto a trabalhar, entender que o trabalho é para a gente se melhorar e fazer com dedicação, independente do que for. Às vezes a gente tem eu trabalho, minha profissão é X, mas eu consigo trabalhar de uma outra forma Y que me faz, né, contribuir de uma outra forma. Então, assim, independente do trabalho que a gente faça, vai ter sempre uma oportunidade de trabalho diferente do que a gente imagina, aceitar aquilo e tentar executar da melhor forma, né? Porque eu acho que o cerne de tudo é isso, é que a gente tem que valorizar o trabalho como uma coisa boa e não como uma coisa pesarosa, apesar de É, em determinados momentos ser muito difícil, é cansativo, ninguém acha que é fácil. Mas pensar como degrau e não como uma dificuldade. Andréia. Esse é o caminho, né? O trabalho não significa só você distribuir, doar, você trabalhar para a espiritualidade, né? Você atuar ali e ter esse contato, né? Mais ou menos por aí, sigo isso aí que você falou. A gente tinha falado João. sobre Bom, Andréia. João? É isso, né? Acho que aquilo eu achei tão bacana isso, né? O trabalhador, né? Até grifei aqui, né? Que a Vivian comentou, depois o pessoal comentou também, que o trabalhador, o discípulo que está preparado, o pai envia o instrutor. E o mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Achei isso, né, muito bonito isso, né? Então, quando a gente está disposto mesmo, né, a servir, não importa aonde, como, com quem, o trabalho do bem ele aparece para nós e a gente tem que estar, né, com essa sensibilidade, ter essa sensibilidade de perceber que a gente pode ser útil, servir em qualquer lugar, né, na nossa casa, no nosso trabalho, com alguém que cruza o nosso caminho, né? Às vezes a gente dá uma dimensão errada de trabalho, de servir, né? Acho que tem que ser num local, num trabalho específico, numa tarefa específica. Não, a gente pode servir com Jesus a qualquer hora, a qualquer momento, né? O menor ou maior que seja ali. Né? Tuane? Eu acho que é isso mesmo, e que o João colocou. E muitas vezes que as pessoas erram na questão de querer escolher, né?
escolher o que quer fazer. E eu entendo que a gente é escolhido para fazer o trabalho. Tipo, cada um às vezes não está entendendo o porquê naquele momento, mas mais à frente tu vai ter a resposta porque você foi escolhido para aquilo, para ajudar, para compreender o próximo da maneira como precisar, né? Às vezes de maneira trabalhando, às vezes só na questão tipo de ajudar a pessoa a compreender mesmo só com palavras. Isso também seria ter alguém o próximo ouvinte para ajudar a guiar, né? Alguém que esteja necessitado. É verdade, a gente não pode esquecer desse vínculo com as pessoas que trabalham ao nosso lado, do compromisso que temos com aqueles grupos onde estamos inseridos, né? Isso é realmente importante. A gente, tipo, no meu departamento onde eu trabalho, nós somos em 3, né? Tipo, que a gente exerce a mesma função. E nós tivemos um colega que ele teve ele teve que se afastar, bem sério, por 4 meses, por envolvimento com bebida alcoólica. Ele se cobrava demais e acabou descontando isso na bebida, né? Então, trouxe isso para a bebida. E daí ele abriu para a gente, tipo assim, para cada um. E a gente, o que eu falo para minha coordenadora, eu sempre tento trazer ele para o positivo e mostrar para ele o quanto é importante ele para o time, a necessidade e que ele não pode querer se cobrar, se exigir tanto. Ele tem que saber entender os limites que cada um tem, não é porque, tipo, uma pessoa tem 100% de conhecimento, eu só tenho 80%, ele só tem 70%, que um é melhor do que o outro. Cada um tem a sua habilidade, cada um tem o seu desenvolvimento. Então, até minha coordenadora disse, não, Tony, sempre que tu vê qualquer situação, auxilia, porque é complicado, né? A pessoa estando sozinha, tipo, não tem esposa, os filhos estão morando longe, não tem ninguém próximo para apoiar, né? E às vezes, tipo, ele estava do lado e não conseguia pedir socorro. Então, é bem Pois triste é. isso. Thelma, porque agora a gente está com pouquinhos minutinhos. Não, tudo certinho. Tudo certinho. Então, nós vamos fazer a nossa prece. E nós vamos fazer a nossa prece hoje, agradecendo a Jesus pela oportunidade de poder trabalhar, de poder servir, de podermos ser úteis no contexto onde estamos inseridos. Senhor, abençoa o nosso propósito de aprendizado, de crescimento, do ponto de vista espiritual. Ajuda-nos a compreender a Tua vontade, os Teus desígnios, Senhor, e ampara-nos para que possamos atender aquilo que nos compete, que possamos realizar as nossas tarefas com mais devotamento e amor, que possamos ser úteis às pessoas que estão ao nosso redor, que possamos, de alguma maneira, Senhor, nos melhorarmos a cada dia, enquanto pessoas, enquanto irmãos em humanidade que somos todos nós. Então, o Senhor abençoa-nos, abençoa os nossos lares, abençoa todos os espíritos que se encontram próximos a nós neste momento, ou se encontram vinculados a nós, que eles sejam envolvidos e amparados. Pedimos também pelos nossos irmãos que hoje não puderam comparecer, que onde quer que se encontrem, sejam envolvidos e abençoados por Ti. E assim, Senhor, muito gratos por esta oportunidade, muito gratos pela oportunidade de estarmos estudando essa obra com o Teu amparo, com a Tua proteção. Que assim seja. Que assim seja. Deixa eu desligar aqui.